E aí, espero que esteja tudo na paz do tal João de Santo Cristo. Hoje estou aqui para mais um vídeo sobre o One Piece. E nesse vídeo o assunto será o capítulo 1183, obviamente. Um capítulo que tem um gostinho esquisito. O passado do Brook, definitivamente, não era algo esperado ou teorizado. Ninguém estava esperando isso, ainda mais agora. Entretanto, função tem. Acredito que o Oda vai usar isso para explicar os pactos, ou assim espero. Se não é para falar sobre os pactos, de repente, é para explicar o porquê Imu recruta pessoas, aparentemente, aleatórias pelo mundo. O motivo provavelmente é o fator linhagem, com certeza a Gunko possui alguma linhagem única. Ou esse reino tinha alguma coisa que Imu queria. Ou a loucura é ainda mais pesada e a Gunko possui uma aparência semelhante a alguém do passado, tipo a Vivi que parece ser idêntica a Lily, mas enfim. O negócio é esperar para ver. Com isso dito, esse capítulo pode ser dividido em 3 partes, começando pela batalha de Imu e Loki que segue firme. Antes de entrar na luta, passo pela capa super colorida. Uma referência para Zunisha e é isso. Bom, agora sim, a batalha. O retorno nos traz a confirmação da inimizade existente entre Imu e o Ratatosk. Aparentemente, o usuário da fruta do dragão Nidhogg tentou cortar relações com Imu, foi morto e o esquilo ficou esperando alguém aparecer para ajudar na cobrança dessa desavença. Tem alguns pontos estranhos nisso. O antigo usuário foi enfrentar Imu sem o martelo. De repente, já sabia que não iria vencer e não quis perder o Ragnir. Então escondeu o martelo antes da luta, ou alguém recuperou o martelo após a derrota. Tudo isso é possível. Dito isso, será que o Oda vai explicar isso? Porque se Nidhogg era um dragão real, teria que ser explicado como ele virou uma fruta. Se não era um dragão, tecnicamente, teria que explicar como Elbaf conseguiu recuperar a fruta após a derrota do antigo usuário. E ainda tem a terceira linha que teoriza a possível origem de Nidhogg vindo dos poderes de Imu. Algo semelhante aos poderes dos anciões. O dragão Nidhogg não é um demônio, mas não precisa ser. O Cerberus também não é, porém, como Nidhogg, também está ligado ao submundo. São criaturas que habitam o inferno de suas mitologias. De repente, o primeiro usuário desse poder traiu Imu ao transferir o poder para uma fruta. Olha a teoria se formando. Em algum momento, Imu deu o poder a um gigante, talvez o deus da guerra mencionado no capítulo 1175. E a traição foi justamente esse ato. De alguma forma que o Oda teria que explicar, esse deus da guerra transferiu o poder do dragão negro para uma fruta e entregou para o esquilo cuidar. E assim o esquilo fez, esperando alguém que julgasse digno de possuir o poder. Imu ficou furioso, mas não pôde fazer nada. Talvez foi a partir disso que ele começou a fazer os pactos. Acho uma ideia interessante. Se vai ser isso, só Oda sabe. Com isso dito, ainda na primeira página, Imu decide deixar de ser babaca e chama Loki e Luffy pelo nome, inclusive, ele faz questão de falar o vulgo do Luffy completo. O que é curioso, aparentemente, o chapéu de palha não tem muito significado para ele, ou isso se perdeu nessa tradução. Teremos que esperar pelo domingo, mas, por enquanto, o chapéu de palha do Luffy não lhe causa nenhum incômodo. E falando em incomodar, do nada, Imu lança uma aspa muito forte. Ele diz que Luffy e Loki não estão destinados a carregar o fardo de servir Mudiares, e é exatamente por isso que de hoje nenhum dos dois passa, assim como Douzan ou Dozan. Agora, quem diabos é Douzan? Talvez nem o Oda saiba. Com isso colocado, existe uma informação, que não sei onde isso foi dito, mas lembro de alguém mencionar que o deus da guerra de Elbaf se chamaria Elbaf, e o nome do país seria uma homenagem a esse deus. Aí, quando apareceu esse Douzan, muita gente passou a acreditar que esse seria o nome do deus da guerra mencionado no capítulo 1175. Particularmente, não sei, nem sei onde é dito que Elbaf é o nome de um gigante, mas sei que isso é real, só não sei onde procurar para ver. Assim sendo, farei uma aposta ousada aqui. Douzan é a coruja se escondendo na biblioteca de Elbaf. Essa é a minha aposta, porém, não vou defendê-la. Sinto muito, mas você está sozinha no mundo. Muito bem, essa parte finaliza com um choque de espadas, ou deveria ser. Loki, de um lado, lança as lâminas gêmeas de Ragnir e só os deuses sabem como ele fez isso, porque o esquilo sumiu. Mas enfim, do outro lado, Imu fortalece sua ligação com a mitologia nórdica e ataca usando a espada da ira Gramir. E se realmente Nidhogg é uma criação sua, Imu possuirá golpes que farão referência a ira e caos. Bom, é isso. Nada de Luffy por enquanto e a porrada segue firme. Ainda estou muito intrigado com essa relutância que o Oda parece ter em trazer Loki em sua forma híbrida.
De repente, a forma que a fruta foi criada a impeça de ter um modo híbrido, ou ele simplesmente está fazendo mistério sem nenhum motivo particular, ou nunca imaginou a forma híbrida para esse fruto. Acho que essas duas opções são as mais realistas aqui. De qualquer forma, a dupla segue trocando carícias enquanto, do outro lado, o Chopper faz raiva. Aqui chegamos ao terror de todo usuário de fruta. Zaza está reinando supremo sobre os gigantes que não possuem poder para revidar. Imagino que a ausência de usuários de haki do armamento esteja dificultando as coisas. Como não tem ninguém capaz de se defender nesse muquifo, sobrou para os familiares machucados fazerem alguma coisa. O que só mostra a decadência do reino, quando os guerreiros cheios de saúde e energia não dão conta e os pais mortalmente feridos têm que tomar uma atitude, é porque a nação já foi derrotada e não foi hoje. Dito isso, enquanto a Ripley e os outros se levantam para lutar, o Chopper, que não está fazendo nada, fica perturbando no ouvido do povo para eles sentarem e relaxarem, já que se ficarem se mexendo, os machucados vão se abrir, e o grupo, aparentemente, precisa receber transfusão de sangue. O problema é que o Chopper diz, fiquem quietos. Mas também não faz nada. Nesse momento, a frase, muito ajuda quem pouco atrapalha, o descreve bem. Desde a empolgação do cancelamento do Dome Reverse, o Chopper não mostrou mais nada relevante em relação à batalha. O que também não é ruim. Em algum momento vamos ter Enies Lobby 2.0, menino Chopper vai ter que enfrentar um membro dos Piratas Barba Negra, a sua sorte é que vai enfrentar o Dr. Lá, vulgo do Kiki. O maluco é claramente do grupo de risco, basta uma brisa fria e já era. Enfim, Chopper não está fazendo nada para ajudar. E o Sanji, que acabou de chegar, não me parece ansioso para fazer alguma coisa. Bom, isso é o Oda esticando a resolução das coisas. Killingham, Summers e Imu só vão ser resolvidos depois das lembranças do Brook, um flashback que não queríamos, mas certamente vamos aprender a amar. Então, chegamos à última parte desse capítulo, parte que vem bem lentamente até entrar no prumo e mostrar algo minimamente interessante. Mas antes de chegar nessa parte, temos o Brook confuso com a presença da Gunko. Ele revela que a sua aparência não faz sentido, mas que a forma como ela reagiu, a forma como o reconheceu e então teve a sua personalidade alterada uma terceira vez, foi bem estranho. E enquanto o Brook começa a construir uma linha que possa explicar o que está acontecendo, fica o Jinbe na orelha dele dizendo, você precisa ser rápido, precisamos decidir se ele morre ou vive. Achei muito fofo. Talvez esse diálogo mude, até porque não está na mão do Jinbe decidir quem vive ou morre aqui. Primeiro, imagino que eles saibam que Imu atacou o gelo, e é por isso que o Frank aparece dizendo que ela ainda está congelada. Dito isso, nenhum deles decide se Gunko vive ou não. Se Imu não conseguiu superar o gelo, não vai ser eles que vão. E mesmo que não saibam que o gelo só pode ser retirado pelo Ratatosk, é muita ilusão achar que podem quebrar o gelo que alguém poderoso como Imu não conseguiu nem arranhar. Mas enfim, é sempre hilário ver esse grupo sendo super confiante. Muito bem, Brook começa finalmente o flashback. É engraçado pensar que, para explicar a garota, contar esse longo flashback não faz muito sentido, mas o Oda, que quer terminar em 5 anos, anda se esforçando muito para fazer isso virar 10, ou no mínimo, quer transformar o final de One Piece em algo que exigiria mais 5 anos para fechar bem. Enfim, as lembranças começam com Brook cantando às 4 da manhã. Aparentemente, ele está cantando para acordar a princesa Shuri. Dessa abertura, a cena que se destaca é o Brook pulando e fazendo uma referência ao Luffy saltando na quinta marcha. Na sequência, vamos ter a decepção One Piece Futebol Clube. O Brook carrega um sabre militar, o Brook carrega um sabre. Cadê a bengala? Bom, aqui ele só tinha 20 anos. De repente, passou a usar a bengala conforme foi envelhecendo. Menos 50 de carisma. Lamentações entregues, vamos ver o Brook de rolê com a princesa Shuri de 7 anos. Porque nessa época, Brook era capitão de incursão, capitão da unidade de ataque surpresa e, achando pouco, fazia uma terceira função que é ser babá. Essa função ele fazia por querer, já que queria talaricar o rei. A sorte do Brook é que o rei é um cara desapegado. Um ogro, para variar, uns 40 anos mais velho que a rainha, ou são da mesma idade, nunca saberemos. Com isso dito, esse final de capítulo foi bem broxante. Em pelo menos 4 páginas diferentes, o Brook pontua que a rainha é monstrona. Que no X1 sempre aposta nela, mas o capítulo termina com a rainha desfilando. Olha como ela é foda, cercada por 50 inimigos e não precisou fazer nada porque o Brook, de 20 anos, época mais fraca dele, já era o suficiente para lidar com os inimigos do reino, ou seja, esse reino não tinha problemas. Logo, Brook e a rainha são os mais fortes entre um mar de fracotes.
Dito isso, esse golpe do Brook é completamente maluco. Isso por um lado, pelo outro, minhas expectativas para essa rainha são baixíssimas. Enfim, esse golpe do Brook, sinceramente, achei desproporcionalmente exagerado. Como alguém pode ser cortado e não sentir durante horas? Não só não sentiu, como o golpe só teve efeito, convenientemente, no momento certo para a rainha sair desfilando como se aquilo tudo não tivesse nada a ver com ela. Enfim, com todo respeito, esse final ficou uma merda. Seria bem mais épico mostrar a rainha usando esse golpe. Afinal, ela foi a antiga capitã da Guarda Real. Ela tem que ser fodona, apesar de que ser fodona nesse reino, com todo respeito, não parece nada demais. Dito isso, com certeza perdeu uma aposta e terminou como rainha, será que não? Bom, veremos onde o governo mundial entra nisso. Porém, já podemos fazer palpites, a quantidade de almas cebosas do governo querendo sequestrar essa rainha não existe de bomba no mundo. Bom, como disse, esse final ficou uma merda. Então, fecha o vídeo deixando essa dica para o Oda, seja melhor na próxima. Era pra acabar aqui, mas vi duas teorias que achei interessantes. Particularmente, desconfio das duas, apesar de fazerem certo sentido. A primeira aponta a Rainha Candel, talvez uma parente distante da Mãe Carmel, ou só estou maluco. Ou pior, ela virou a Mãe Carmel. Mas enfim, essa não é nenhuma das teorias. Agora sim, a primeira. Nessa primeira, Candel é apontada como uma cavaleira sagrada que fez como Garlin, foi até esse reino investigar se era um bom local para o evento de caça humana. Essa teoria, apesar de achar interessante, a verdade é que possui um ponto fraco. Alguém imagina um dragão celestial servindo um ser humano inferior. A Candel não só serviu como se casou, completamente o inverso do Garlin que foi e voltou depois de alguns meses. Inclusive, para fechar essa teoria, andaram falando que Thriller Bark seria uma ilha desse reino. Isso não é verdade. Thriller Bark é uma ilha da mesma região, isso é, o Mar do Oeste. Com isso dito, a segunda teoria aponta Candel como alguém que traiu o reino, vendendo o reino e a família em troca de vida eterna. Não sei de onde tiraram isso, porque não temos nada indicando que a rainha possui problema com o envelhecimento. Nem sabemos o que esse reino tem que pudesse interessar Imu além da Gunko, que nem sabemos o porquê, na sua visão, tem valor. É uma ideia interessante, mas acho meio cedo, isso não chega nem a ser uma teoria, tá mais pra um palpite. O cara tá tentando adivinhar o que Oda vai fazer. Enfim, a Gunko terá alguma coisa que, na visão de Imu, é importante. Agora o que vai ser, não sei. Inclusive, vi várias publicações nas redes apontando o Rei Leuven como alguém ligado a Foxy, a Raposa Prateada e, além disso, a antigos designers do Barba Negra também. Isso pode ser indicação da ligação desse rei com os Davis ou o Oda reciclou designers antigos, é meio a meio. E para fechar o vídeo, agora sim, vi um comentário do Twitter muito interessante. O comentário aponta o balão do Brook depois de tomar o susto do rei. Primeiro Brook chama de mano e depois de Sua Majestade. E o comentário questionava isso, será que Brook foi o príncipe do reino de Esperia? Não consigo pensar o porquê Oda esconderia que o Brook é irmão do rei, mas fica esse detalhe intrigante.